O barco vai pegar na outra. Não colocou nada. Olha aí, pessoal. Desgraça que estão fazendo aqui. Pô, tinha semana um pau, né, cara? Meu Deus do céu. Olha aí, pessoal, o que fazem com o trabalhador, né? Então, pessoal, desde 1988 foi obrigatório usar essa máquina aqui, cadinho. Você coloca o mercúrio com ouro dentro, apurado em uma vasilha, um recipiente especial que não pode cair no rio, isso aí em qualquer local é assim. Aí depois ele é montado e reaproveitado. Aqui é a peça inteira. Você compra no Mercado Livre, isso aí é comum para você reutilizar e não danificar o meio ambiente. Você coloca ali, coloca fogo, o mercúrio evapora, cai nessa vasilha, não vai para a atmosfera e nem para a água. Então todas essas dragas aí é obrigatório usar isso aí. Todos esses produtos aqui contêm mercúrio. Você imagina essas lâmpadas que foi tirado do Iapoque ao Chuí, todas as cidades, mais de quantos municípios na cidade aí, quantas lâmpadas dessas você já não quebrou, isso daqui e centenas de outros produtos que contêm mercúrio que você não sabe, né? Que é quebrado, jogado em lixo. Olha aí, imagina o tanto de mercúrio que tem no local desse. Então, pessoal, eu vi uma reportagem que foi feito isso aí por causa do mercúrio. Eu quero saber como que vai fazer agora para tirar isso do fundo do rio, porque tacaram fogo, o graxa, mercúrio, óleo diesel, vai tudo pro fundo do rio, vai virar uma sucata, daí isso aí não polui nada, isso aí tá tudo certo. Como que vai fazer para retirar esse produto agora do fundo do rio? Isso aqui não é não está afetando o meio ambiente fazer isso aí? É uma pergunta minha e deixa aí os seus comentários também, tá? Agora eu vou mostrar outras coisas para vocês aqui. Que é Porto Velho, né? No Google, capital, Porto Velho. Cidade grande pra cacete. Aí é o seguinte, o que aconteceu? Daqui para cima não era na área navegável, até perto de Guajaré-Mirim, onde começou essa usina aqui, ó. Então, na época, essa usina aqui era cheia de cachoeira, corredeira, oxigenação na água. Depois que fizeram essa usina, perdeu a velocidade da água. Isso aqui está virando pura areia para baixo, de rio abaixo. Para cima também. Com o tempo, isso aqui vai virar tipo o rio, ele vai perder a sua profundidade. Ele vai tampando. Com assim a barragem que foi feita, uma pequena barragem, porque não é tão grande, porque o rio Madeira ele tem uma caixa, uma caixa muito alta, né, de 15 a 20 metros. Mas mesmo assim, o alagamento, o que ele trouxe? Trouxe todo esse alagamento aqui, ó. Acabando com a floresta, acabando aí com o meio ambiente, cobras, animais, formigas, insetos, né? Olha aqui, ó. Agora a cor da água do Madeira, mesmo não trabalhando com garimpo, ele é assim, porque ele é um rio novo, ele vai desbarrancando o tempo todo e vai jogando para dentro do seu curso. E novo assim, que é entre outros rios, né? Então ele acaba virando essa lama. Isso aqui é o Rio Madeira, eu conheço tudo, já trabalhei atrás dessas ilhas, quando eu tinha 15 anos. Agora vamos puxar lá para cima para outra cachoeira, outra usina. Essa aqui é a usina, essa aqui era uma cachoeira muito grande que tinha aqui, cachoeira do Giral, né? Então acabou-se a cachoeira, não tem mais oxigenação, não tem mais nada. Isso aqui vai virar futuramente um desertão, que vai entupir esse rio, vai entupir para baixo, encher de lodo, e eu não sei como que vai ser. Eu já trabalhei na época, em 1985, por lá de baixo dessa cachoeira, que tinha draga aqui, um monte, milhares. E por lado de cima, era um rio corrente, não era tão sujo assim a água, mas depois que fizeram as usinas, isso aí é um investimento que vai aumentar. Mas olha aqui, o que aconteceu aí? O alagamento dela, o que foi aí? Ó? Lá para cima, água limpa. Aonde foi feitas as barragens ali, ó, que se alagou, as matas se acabaram, estão de um profundo água, criando gases aí,
Isso aí tá tudo normal, ninguém liga nada, não fala nada e ficou tudo isso. Assim tem mais de 30 e poucas super usinas dessa aqui no norte, fora as pequenas, né? E outras aí que se arregaçou mais de 150 quilômetros e ninguém se falou mais nada disso. Bom, eu estou em outro local, a empresa toda legalizada perante a lei, não há problema nenhum, então não estou aqui para falar mal de empresa nenhuma. Na época, essas manchinhas que vocês estão vendo aqui, ó, tudo isso aqui, ó, era garimpo. O cara chegava ali, montava a máquina, chegava o pau, ó aqui, ó. Olha aí, garimpo. Isso aqui tudo era garimpo. Aconteceu a mesma coisa. Pregaram o cacete, tiraram o pessoal daí. Por quê? Estava danificando a natureza, não sei o que, meio ambiente, o escambau, blá, 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 blá. Todos os garimpos que você vê no Brasil, desde Serra Pelada, aonde você vê, é assim. Então isso aqui foi expulsado o povo daqui. O que depois de muito tempo temos em cima? Não estou falando que isso aqui está ilegal, isso aqui está certinho perante a lei. Olha aqui, isso aqui dá quase do tamanho da cidade próxima, tá? Ó, o que está instalado aqui? Qual é o interesse, na verdade, que eu estou querendo passar para vocês? Algum interesse. Olha aqui, ó o tamanho das coisas aqui, tá? Olha o tamanho do garimpo, que isso aí era 20 mil pessoas trabalhando. E aqui se trabalha com cianeto. Cianeto é um produto pior do que o mercúrio, tá? Vai para a atmosfera. Esse produto que é usado aí é uma barragem. Se é uma barragem dessa acontecer, Deus me livre, não gosto nem de pensar, entendeu? Aqui, ó, tudo legal perante a lei. Só que isso aqui é enorme, é muito enorme isso daqui. E tá tudo certinho, ninguém fala nada. Mas por que expulsaram os garimpeiros? Quando expulsam o garimpeiro, por que tá ilegal? Porque não deixa legalizar, se dificulta. Podia fazer várias cooperativas e botar a empresa, olha lá onde a empresa está trabalhando, aonde é o filão mestre, aonde escorreu o ouro pro baixão, ó, né? Mas todos os locais que você vê onde tem gente trabalhando, logo em seguida, assim, algum tempo tem uma empresa em cima. Agora eu vou para outro local. Aqui outro local, ó, não vou falar também onde é, mas todo mundo conhece aqui perto. Vamos ver aonde que era aqui os garimpos, quando começou os garimpos. O garimpo era aqui, ó, os garimpinhos. Aqui foi surreteado, chegado ali esse pó, queimado as coisas, tirado na época, muitos anos atrás, ó. Os garimpeirinhos trabalhando aqui, o pessoal trabalhando. Não, porque você tá aí, tá tudo errado. E aqui é uma serra, cara, isso aqui, essa serra aqui deve ter mais ou menos aí uns 500 metros de altura, pura rocha, ó. Aí o pessoal trabalhava na parte de baixo, porque o garimpeiro não consegue trabalhar no local dele. Depois que expulsaram de muito tempo os garimpeiros, olha o que temos aqui. O que temos aqui, eu não vou falar onde é, nem o nome da empresa, nem nada, porque a empresa tá certa, tá legal perante a lei. Tudo certinho, não tem nada errado aqui. Mas a empresa também não tem culpa, porque ela consegue, né? Agora eu vou para outro local. Pronto, estou em outro local. Aqui era um garimpo antigo que já teve cooperativa, se acabou com cooperativa, porque você monta uma cooperativa, usa os garimpeiros, daqui a pouco eles compram aquela cota, somem aquelas cotas, daqui a pouco vira uma pequena mineradora, outras mineradoras se agregam com outra mineradora, e o pé nos caboclos dali, tiram, queimam e tal, e outro tento, daqui a pouco acaba. É assim, toda a vida foi assim. Então aqui era 20 mil pessoas trabalhando na época, né, 5 mil famílias mais ou menos, e hoje não tem nem cooperativa, não tem mais nada. Eu mesmo daqui para frente vou trabalhar na terra dos outros, já legalizada, cara que tem peixada com alguma coisa e tal, fica mais fácil para mim. Olha aqui o que temos aqui hoje em cima, onde era o garimpo, onde era a ex-cooperativa, 3, 4 cooperativas, depois antes de ter cooperativa. Então, eu suponho que esses negócios aí que estão aí no Rio Madeira, para tudo quanto é lado, no Pará,
é interesse grande por trás, tá? Então, isso aqui também. Isso aqui é um local onde os garimpeiros estavam trabalhando. Parece que eles vão voltar de novo. Mas ficou mais de um ano. Foi tirado dos garimpeiros ali porque estava carregando com um saco nas costas e disse que estava contaminando o meio ambiente. E aqui sai de caminhão. Aqui tá, olha que coisa linda. O tamanho da PC. O tamanho da concha, duas conchadas da PC. 90 toneladas essa PC aí. Escavadeira, a gente chama de PC. Pronto, esse aí já carregou. Agora pode vir mais. Pode botar aí caminhão para carregar. Eita, tudo bacana, olha só. Eita, maquinona. Um abraço aí. Eu ainda compro uma máquina dessa pra mim. Duas pauladas ali já era. Esse é o meu sonho de consumo.